A Bíblia nos ensina que Deus tem que ser a nossa prioridade em todo tempo. Esse é o estudo de número 1108 aqui do nosso canal Jabó que Vamos Orar. Você é muito, mas é muito bem-vindo a mais este estudo e que o nosso bondoso Mestre Jesus continue te abençoando. E nós veremos sobre esse assunto logo após a nossa vinheta. A história de Ana, a mãe de Samuel, nos ensina que ela honrou a Deus cumprindo o voto que ela fez, entregando Samuel ao Senhor. Ela foi abençoada. Vamos ao nosso tema. Uma mãe que teve Deus como sua prioridade. Nosso texto base está no livro de Mateus, capítulo 6. Verso 33, que diz: buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A Bíblia nos ensina que nós devemos dar a Deus a prioridade, a primazia nas nossas vidas. Nós devemos amar a Ele com todo o nosso ser. Marcos, no capítulo 12, verso 30, Jesus nos ensina: amarás, portanto, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Nós precisamos estar atentos a não colocarmos nada e nem ninguém acima de Deus na nossa vida. O amor de mãe é um amor considerado por Deus e até mesmo comparado ao amor dele. Isaías capítulo 49, verso 15, verso 16 diz: haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Contudo, ainda que ela se esquecesse, eu jamais me esquecerei de ti. Eu te gravei nas palmas das minhas mãos. Os teus muros estão sempre diante de mim. O amor de Deus é imensurável, é incomparável e é maravilhoso. Mas o Senhor nos ensina que ainda que uma mãe venha se esquecer do filho que ela amamentou, do filho que ela gerou, o Senhor, Ele não se esquece de você. E a Bíblia nos mostra o exemplo de uma mãe que, ao ouvir a sentença de morte do filho, abriu mão dele para outra mulher. 1 Reis capítulo 3, verso 26 e verso 27, no mesmo instante, a mulher de quem era o filho vivo suplicou ao rei, porquanto suas entranhas se comoveram profundamente em defesa da vida do filho, e clamou: ó meu Senhor, que lhe seja dado o menino vivo, não matem por misericórdia. Duas mulheres prostitutas moravam juntas, conviviam e ambas tiveram filhos na mesma época, mas quando elas dormiram, uma dormiu sobre o filho e o filho veio a falecer e a outra não. Esta que dormiu sobre o filho tomou o filho da outra, porque a outra estava dormindo e não percebeu, mas na manhã seguinte ela percebeu. Elas levaram essa causa ao rei Salomão logo no início do reinado dele. Ambas se diziam mãe do menino. Naquela época não existia exame de DNA como nos dias de hoje, e Salomão teve uma estratégia sábia. Ele apelou ao amor materno, pois o amor materno fala mais alto, e assim ele pôde dar uma sentença justa, entregando o filho à verdadeira mãe. No nosso texto base, nós aprendemos que nós devemos buscar ao Senhor em primeiro lugar. Nós devemos dar sempre a prioridade ao nosso Deus, o primeiro lugar das nossas vidas, para Ele nos governar, nos direcionar e ser o nosso Senhor e Salvador. A Bíblia ela conta a história de
de uma mulher que era estéril, ela não podia ter filhos, mas ela fez um voto ao Senhor. 1 Samuel capítulo 1, verso 11, e fez o seguinte voto: ó Senhor Todo-Poderoso, se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe concederes um filho homem, então prometo que o dedicarei a ti, Yahvé, por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba jamais serão cortados. Essa oração foi feita por Ana. Ela era uma mulher que estava angustiada, triste, ela estava humilhada, e ela era humilhada tanto pela rival dela, chamada Penina, como pela sociedade, pois uma mulher sem filhos era considerada uma mulher sem a bênção de Deus. Ana era uma mulher que tinha vida de oração, ela tinha um relacionamento sincero com Deus. Após ela ser humilhada e desprezada por Penina, ela tomou uma atitude e ela decidiu ir orar ao Senhor. 1 Samuel no capítulo 1, verso 10, e com a alma profundamente sofrida, chorou muito e orou ao Senhor. Ela estava diante daquele que pode todas as coisas, diante dele. Ela rasgou o seu coração, ela derramou a sua alma, ela pediu ao Senhor um filho homem, e ela simplesmente falou: eu vou te entregar, eu vou dar ele a ti. Ele seria um nazireu de Deus. O Senhor ouviu a oração dela e o Senhor mudou aquela história. Ana, ela era uma mulher temente a Deus. 1 Samuel capítulo 1, verso 15 diz: entretanto, Ana lhe replicou com estas palavras. Olha o que ela disse ao sacerdote Eli: ó, não, meu Senhor, pelo contrário, sou uma mulher tomada pela amargura, não bebi vinho ou qualquer bebida fermentada, estava, isto sim, a derramar minha alma diante do Senhor. Enquanto Ana orava, o sacerdote Eli a observava. Como ela não falava, mas gemia diante de Deus, o sacerdote Eli julgou-a como uma mulher bêbada e ele a repreendeu. Mas ela não ficou brava, ela não xingou, ela não brigou, ela não tratou ele com desprezo e nem com irritação. Ela conversou com ele, ela disse ao sacerdote Eli o que estava acontecendo. Sabe por quê? Porque ela era uma mulher humilde, mas também ela era uma mulher equilibrada. Ela não reagiu com agressividade à repreensão do sacerdote Eli. 1 Samuel capítulo 1, verso 16: não julgueis a tua serva como uma mulher vadia. Estava orando daquele modo e até agora, pois estou muito triste e desesperada. Quando o sacerdote Eli, ele ouviu as palavras de humildade dela, ele a abençoou, dizendo para que ela fosse em paz e que o Deus de Israel concedesse a petição dela. Ana teve a sua petição concedida por Deus. Ana engravidou. 1 Samuel capítulo 1, verso 20: assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho, a quem chamou de Samuel, explicando: eu o roguei a Yahvé. Samuel significa Deus ouve ou nome de Deus. Em gratidão à resposta de oração que ela fez e foi atendida por Deus, Ana demonstrou essa gratidão ao Senhor ao colocar o nome de Samuel, honrando ao nosso Deus. Ana amamentou ao menino e no tempo determinado ela cumpriu o voto dela ao Senhor, demonstrando que Deus era a sua prioridade. 1 Samuel capítulo 1, verso 24 e verso 25: depois de desmamá-lo, quando o menino ainda era pequenino, Ana o levou à casa do Senhor em Siló com um novilho de 3 anos de idade,
uma medida de farinha com cerca de 20 quilos e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino à presença de Eli. Imagina, Ana poderia estar arrasada, entristecida, amargurada, porque chegou o momento dela fazer o que ela tinha prometido a Deus. Era o único filho que ela tinha, mas a prioridade dela era o Deus vivo, todo-poderoso. Na Bíblia nós não encontramos a idade de Samuel quando foi levado ao templo, mas é certo que ele ainda era uma criança. Ana criou e ela ensinou Samuel até ela desmamá-lo. 1 Samuel capítulo 1, verso 23 diz assim: replicou-lhe Eucana, seu marido, faz o que parecer melhor, ficai aqui com o menino até que o desmames. Tão somente realize o Senhor a sua palavra. Assim ficou ela em casa e criou seu filho até que o desmamou. Ana sabia que Samuel pertencia ao Senhor. Na verdade, a Bíblia nos ensina que tudo é do Senhor, a terra e a sua plenitude, os nossos filhos são herança do Senhor. Vamos ver no Salmo 127, verso 3, que diz: quanto a seus filhos, eles são heranças do Senhor. O fruto do ventre é um presente de Deus. Assim como Ana, nós devemos criar os nossos filhos com responsabilidade, com amor e com dedicação, porque eles são herança do Senhor. Ana deu Samuel para Deus ao levá-lo para o sacerdote Eli. 1 Samuel, no capítulo 1, verso 26 e verso 27 diz: e ela lhe declarou: ah, meu Senhor, tão certo como tu vives, meu Senhor, eu sou a mesma mulher que esteve aqui contigo orando ao Senhor. Naquela ocasião eu suplicava a Deus por esta criança e o Senhor me concedeu o pedido que fiz. Ana estava testemunhando da fidelidade do nosso Deus ao ouvir e responder à oração do aflito e do necessitado. A Ana, ela era uma mulher adoradora, ela era uma mulher obediente, temente ao nosso Deus. Ela entregou Samuel ao Senhor e ela adorou a ele. 1 Samuel capítulo 1, verso 28, por esse motivo agora eu, de minha parte, o entrego ao Senhor, por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adoraram o Senhor. Tanto Ana, a mãe, adorou ao Senhor, como Eucana, o pai de Samuel, adorou ao Senhor. Ana não entregou Samuel ao Senhor com coração triste, pesaroso, desconfiado. Ela entregou confiando no cuidado de Deus, porque o mesmo Deus que agiu a favor dela, tirando a vergonha e a honrando, cuidaria do seu filho Samuel. E ela adorou ao Senhor juntamente com Eucana e fez um cântico em louvor e adoração ao Senhor. Vamos ver o primeiro e o segundo versículo desse cântico. Está em 1 Samuel capítulo 2, verso 1 e verso 2, que diz: então Ana proferiu esta oração: não há ninguém santo como o Senhor, não existe outro além de ti, não há rocha alguma como nosso Deus. Ana reconhecia que somente Deus é soberano, é poderoso, é fiel, é santo. Deus é o nosso porto seguro, o verdadeiro Deus é o Deus a quem nós servimos. E o filho de Ana, Samuel, ficou servindo o Senhor lá em Siló. 1 Samuel capítulo 2, verso 11. Então Eucana retornou para casa em Ramá. O menino, porém, ficou e começou a servir o Senhor sob a mentoria do sacerdote Eli. Samuel ficou a serviço do Senhor e aos cuidados de Eli.
Ana, ela era uma mãe dedicada. 1 Samuel, no capítulo 2, verso 18 e verso 19, diz: Samuel, entretanto, ainda menino, ministrava diante do Senhor, vestindo uma túnica de linho. Todos os anos, sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele quando subia a Siló com o marido para cultuarem e oferecerem o sacrifício anual. Ana não abandonou a responsabilidade dela como mãe. Todo ano ela e Eucana subiam a Siló para adorarem a Deus, para oferecerem o sacrifício anual, e ela levava uma túnica para Samuel, que ela mesma fazia. Isso é demonstração de cuidado, de zelo, de amor e de dedicação. Ana cuidava de Samuel no que era necessário. No caso dela, era a vestimenta dele, e Deus a abençoava. 1 Samuel capítulo 2, verso 21 diz: Então o Senhor visitou Ana novamente e a abençoou, e ela concebeu e deu à luz mais a 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia diante do Senhor. Ana ficava confiando no cuidado de Deus para com Samuel, e Samuel crescia diante do Senhor em tamanho, em graça e em conhecimento. Provérbios, no capítulo 22, verso 6, Salomão nos ensina que devemos ensinar a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Eu vou começar a concluir. A mãe de Samuel teve a história dela modificada, transformada pelo Senhor. Ela não desistiu de ser mãe, era o que ela queria, porque isto era ser honrada na sociedade. Ela não reteve Samuel para ela, pois o Senhor era a prioridade dela, e ela continuou sendo abençoada por Deus, pois ela recebeu do Senhor 3 filhos e 2 filhas. Ela é considerada uma mulher notável, pois o filho dela, Samuel, se tornou profeta, sacerdote e juiz em Israel. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os seus comentários aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva, e que o nosso Senhor Jesus, Ele te abençoe grandemente. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.